seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do inglesonline.in, aulas de inglês online. E aí, está ouvindo bastante a música, escutou várias vezes desde a última aula até hoje? Já está com a letra na cabeça, a ideia da compreensão, o que é que significa cada frase? Espero que sim! Hoje vamos seguir para a parte 2, que é o estudo das estruturas do inglês. E novamente eu vou deixar aqui na descrição da aula o link da postagem no site para você poder pegar o seu PDF. E aí ter todas as anotações dessa aula, usar os modelos que eu deixar por escrito para poder fazer suas próprias frases, assim praticar e melhorar cada vez mais o seu inglês. Eu te convido também para aproveitar e navegar pelo site, conhecer sobre os grupos de conversação, as turmas de intensivo e também aulas particulares comigo. Bom, vamos seguir então para a parte 2, estudo das estruturas do inglês. Let's go! Na frase And the moon is the only light we'll see, e a lua for a única luz que veremos, eu coloquei um when entre parênteses porque essa frase é a continuação de outra que tem esse quando. Então aqui a ideia é quando a lua for a última luz que veremos. Quando a gente tem essas frases com when, quando, a gente vai colocar logo depois do when um verbo no presente. Repare, when I have time, I will do my homework. Quando eu tiver tempo, eu farei meu dever de casa. Então, repare que esse quando eu tiver, em português, vai ser when I have, em inglês. Um outro exemplo, when I'm 50 years old, I'll buy a boat. Quando eu tiver 50 anos, eu comprarei um barco. E aí lembre que você nunca have anos, né? Você nunca have 50 years old. É sempre to be. Então, por isso aqui, when I am 50 years old. E uma dica, fazer tantos anos é to turn. Então, se eu quisesse dizer quando eu fizer 50 anos, when I turn 50 or 50 years old. When she arrives, we'll talk to her. Quando ela chegar, conversaremos com ela. Repare que aqui tem um Szinho no arrives, porque como a gente está usando a estrutura do presente, então a gente precisa adicionar esse S para he, she, it. Na frase just as long as you stand, stand by me, desde que você fique, fique comigo, esse as long as aí nessa frase está indicando uma condição, ou seja, poderia ser substituído pelo if you stand, stand by me. O just no começo da frase foi somente para dar uma ênfase. Vamos ver aqui um exemplo. I can learn as long as you teach me. Eu posso aprender desde que você me ensine. Essa frase também poderia ser escrita com if. I can learn if you teach me. Eu posso aprender se você me ensinar. Repare que existem outros usos para a expressão as long as que não indicam condição. Então, se você vir essa expressão numa frase e não fizer muito sentido como condição, ela não puder ser substituída pelo if, experimente como traduções enquanto ou então já que. E o Stand By Me, o título da música e o refrão, traduzido aqui como fique comigo, também poderia ser fique do meu lado, fique ao meu lado. É uma junção do ao meu lado com do meu lado, porque ele dá essa ideia de apoio, de suporte. To stand by someone é apoiar, ficar com alguém para o que der e vier, nas horas boas e ruins. Temos até um outro exemplo aqui que não indica essa ideia romântica, mas somente do apoio, da amizade. The boy's friends stood by him, convinced of his innocence. Os amigos do menino o apoiaram, convencidos de sua inocência. Vemos aí o stood, que é o passado do stand. Na frase If the sky that we look upon should tumble and fall, se o céu para o qual olhamos tombar e cair, esse should deve ter deixado algumas pessoas confusas. E realmente ele não necessitaria estar aí, não necessariamente. Poderia ser If the sky that we look upon tumbles and falls. Vemos aqui a mesma estrutura que a gente viu lá no when. Eu uso um presente para dar essa ideia se o céu tombar, se o céu cair.
Então, por que colocar esse should? Should tumble and fall. Bom, a ideia do should nesse tipo de condicional é para indicar a pouca probabilidade de que algo aconteça. Veja só essas duas frases. If I should see him, if I see him. Ambas seriam traduzidas como se eu o vir. Mas o uso do should na primeira frase já deixa implícito que eu não acho que eu vou vê-lo, ou seja, é muito improvável que eu o veja. Enquanto que na segunda eu tenho uma probabilidade normal. Se eu o vir, eu darei o recado, eu falarei com ele. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like nas redes sociais, avaliar o podcast, compartilhar com aqueles amigos que você sabe que gostam de inglês e de música. Agora, se você ama a série Aprenda Inglês com Música, então você pode se tornar um super colaborador. Lá na página do Aprenda Inglês com Música no site, tem os botõezinhos de doação do PayPal e do PagSeguro para você escolher o que ficar melhor para você, fazer uma contribuição de qualquer valor e se tornar um super apoiador desse projeto que você adora. Eu vou adorar receber a sua contribuição, ok? A gente se vê na parte 3 de Stand By Me, a pronúncia. See you then. Bye bye.